Conheça a história fascinante de Nelson Hoffman. Nascido em 19 de dezembro de 1939, em Roque Gonzales, Rio Grande do Sul, Nelson Hoffman foi mais do que um homem. Ele foi uma voz, uma mente inquieta que encontrou sua expressão mais profunda na escrita. Mas sua jornada até essa realização foi marcada por diversas experiências que o moldaram, não apenas como escritor, mas como um ser humano inspirador. Seu legado literário é vasto e multifacetado, abrangendo desde romances envolventes até ensaios reflexivos e crônicas tocantes. Seu primeiro livro, A Bufetada, foi publicado em 1978. Nelson Hoffman é autor de diversas obras literárias, incluindo o livro Eu Vivo Só Ternuras, traduzido pelo italiano Marco Scalabrino. Depois de estudar em Porto Alegre, Nelson Hoffman volta para Roque Gonzales e abre um escritório de advocacia em sua casa. Apaixonado por letras, ele também se torna professor, sua verdadeira paixão. Eu lembro, ali nos meus 14 anos, isso eu lembro bem, porque ele trabalhava na Érico, que eu não sei dizer quando ele começou a dar aula, isso eu não sei dizer, mas ele sempre lecionou na Érico e também um período na Dona Otília. Mas ali, quando eu tinha os meus 14 anos, o que ele fez comigo? Ele me transformou em secretária dele. Eu trabalhava para ele aqui na biblioteca, ele me pagava, e eu copiava assim textos, alguma coisa de livros, né, que ele precisava para elaborar as aulas dele. Tudo isso. Ele dava aula de dia. Naquela época tinha aula de noite, também de noite, porque ele foi meu professor também. E aí eu lembro que de tarde eu ia, na hora do recreio, na Érico, eu tinha que ir lá levar o chimarrão para ele. Eu tinha que fazer o chimarrão e levar lá com uma térmica de água quente. Todas as tardes, que era o vício dele até o fim, né? O pai, sabe o que ele fazia comigo? Quando eu vinha pedir ajuda para algum trabalho, tipo história, geografia, eu pedia ajuda para ele, pedia. O que ele fazia? Ele vinha aqui e saía procurar livros. Aí ele achava uns 3, 4 livros e jogava em cima da escrivaninha. E me dizia, tá aqui, ó, agora te vira. Era essa ajuda que ele me dava. E isso é uma das coisas que eu me sinto privilegiada. Por quê? Porque ele me ensinou a estudar. Ele me ensinou a pesquisar. Ele me incentivou a querer aprender. E é uma coisa que eu continuo até hoje. Eu sei que eu nunca vou parar, porque tudo aquilo que eu não sei, que alguém fala e eu não tenho conhecimento, eu vou atrás para saber. E o pai era assim também. Então, essa é uma coisa assim que eu lembro muito da minha parte, no caso, como ele sendo meu professor. Na questão das aulas, ele, não só comigo, mas com todas as séries, antes dele ser meu professor, ele tinha assim uma paixão muito grande,
muito grande em dar aula. Eu acredito que foi assim o que ele mais amou, além de ser escritor. Eram as duas coisas assim que ele mais gostou de fazer. Se tu viesse aqui pedir, conversar com ele, né? Ele tinha um prazer assim enorme em ensinar. E paciência. Até qualquer conversa com ele era sempre um aprendizado. E isso foi com nós, comigo, com os meus filhos, os netos dele. Como disse o Tony, meu filho mais novo, mãe, ninguém nunca vai ensinar para nós o que o vovô ensinou. Em conversas aqui na frente de casa, né? Isso é uma coisa assim que muitas pessoas diziam e continuam dizendo que ele era um guru, porque ele sempre tinha uma palavra boa para dizer. Não importava se era adulto, se era criança. Ele tinha sempre bala para dar para a criança que passasse. E sempre, ele nunca viu... Eu não posso dizer assim, ó, que ele tenha dito que odiava uma pessoa, que não gostava, sabe? Podia até dizer, é chato isso, aquilo, né? Mas ele sempre tentava ver o lado bom da pessoa. E isso eu aprendi com ele. Isso foi uma lição que eu aprendi com ele. Que nem o conhecimento, a cultura, a leitura, isso é uma coisa que ninguém tira da gente, né? Tu pode ter um monte de coisa e pode ser roubado, mas o que tu aprendeu e a essência do que tu é, isso ninguém te tira. E tu leva para toda a vida. E ele também sempre dizia que enquanto tu está vivo, enquanto tu está respirando, tu tem sempre alguma coisa para aprender. Porque a gente não sabe tudo. E é verdade. A gente está sempre aprendendo. Que eu me sinto muito privilegiada. Eu acho que eu sou, assim, ó, hoje em dia, tudo que o conhecimento que eu tenho, porque são poucas pessoas que têm ou tiveram o que eu tive, de crescer dentro de uma biblioteca, escutando música clássica, porque pai escutava. E eu não tinha revista em quadrinho, meus gibi, como dizem, eram livros de arte, de pintores, os quadros. Eu sentava no chão e era isso que eu olhava. Então, para mim, a biblioteca estava aqui desde sempre, apesar de eu ter fotos minhas, mas eu tinha, acho que 1 ano sentada na cadeira quando era escritório de contabilidade aqui. Mas lembranças, sim, eu não tenho. Então, começou aqui como escritório de contabilidade, né? Junto com ele, advogado. E depois, ele, com o passar dos anos, ele deixou de advogar porque ele dizia que se incomodava muito, né? Ele disse que estava cansado porque às vezes de madrugada vinham bater na janela ou na porta porque precisavam de um advogado, né? E ele não queria mais isso para a vida dele. Eu sei que o primeiro livro dele, A Bofetada, foi lançado em 1978, né? Aí, como teve muitas críticas de pessoas daqui, acho que de fora também, mas conhecidos. E muitos disseram para ele, inclusive pessoalmente, que era um livro assim muito que ele não deveria ter publicado, né?
aí teve o espaço que ele ficou sem escrever, né? Que demorou assim uns 20 anos mais ou menos. Ele escrevia, ele era professor, mas aquilo que ele escrevia, ele não publicava. Ele só foi se voltar completamente para a literatura, para a escrita, se dedicar totalmente, depois que ele teve o infarto. Então, depois de passar pela cirurgia, tudo, ele entrou em depressão, né? Ele perdeu assim o rumo da vida dele, porque ele teve que se afastar por orientação dos médicos da sociedade, no caso. Ele não podia ter emoções fortes, ele tinha que ficar longe de ambientes com muita gente. E isso deixou ele bem depressivo. Só que aí aos poucos, ele foi começando a se voltar de novo para a escrita e a pensar em publicar. Aí ele começou a publicar o que ele chamava de cadernos, com o livro, o caderno, no caso, que foi dedicado para o Ariel, quando o Ariel fez 5 anos, que foi então o segundo livro dele, que ele resolveu publicar. E foi ali que ele resolveu, que ele viu que ele podia, né, voltar a escrever, que ele superou aquela crítica toda que teve, né, que ele chamou até de que poderia ser síndrome do primeiro livro, mas que ele sabia que não era, que foi por causa de críticas. Isso eu também sei, porque quando tu é criticado, que eu também publiquei um livro, quando é uma coisa negativa, que eu escutei apenas de uma pessoa, no meu caso, isso influencia bastante a gente, né? Então eu sei o que ele sentiu. E depois, como fez muito sucesso, esse livro Eu Vivo Só Ternuras, aí ele se dedicou à escrita, porque daí ele também teve que se afastar da escola, né? Não podia mais dar aulas, aí ele se aposentou. E como ele dizia, ele voltou a vida dele para escrita e para os netos, que ele vivia de livros e dos netos, que era para isso que ele vivia. E foi assim até o fim da vida. Em 23 de março de 2021, aos 81 anos, Nelson Hoffman deixou este mundo, mas seu legado continua vivo em cada página que escreveu e em cada vida que tocou. Seu espírito pendura imortalizado em suas obras e no coração daqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo através de suas palavras.